E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Ó, cara, hoje aulinha escolhida por vocês, tá bom? A melhor aula que você vai ter aqui, ó, de gráfico que existe, tá bom? Porque gráfico é extremamente importante. Vai cair em várias matérias, né? A gente vai ver aqui de gráficos de MRU e MRV, mas todo o entendimento que você tiver aqui de gráfico, ele vai ser utilizado também em outras partes da matéria, tá? Por exemplo, tiver calorimetria, até em gráficos lá em matemática, tá bom? Então, ó, senta a bunda na cadeira, bora pra aula já, sem enrolação, e bora ver aqui, ó, a melhor aula de gráfico que vai ter, tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer essa aulinha de gráfico aqui, então? A gente vai construir o gráfico e tirar conclusões dela, tá? É assim que a gente constrói assim, nosso pensamento ao redor do gráfico, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, ó, seguinte. Pegou lá o PDF, estuda bonitinho, tá bom? E bora aqui, ó. Seguinte. O primeiro gráfico que a gente vai ver aqui, ó, é o gráfico de posição por tempo, tá bom? Não tá conseguindo entrar? Uai, por que será? Minha amiga tá falando que o link dela não tá abrindo. Uai, será que o link que eu coloquei pra vocês está ruim? Deixa eu ver aqui. É mesmo, só você conseguiu entrar. Por que será? Deixa eu arrumar isso aqui, que realmente só você chegou agora, né? Tô achando estranho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse aqui. Não sei. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir, fechar esse aqui e vou abrir outro, então. Acho que fica mais fácil. Agora foi. Acho que agora todo mundo tá conseguindo ver o link bonitinho, né? Eu acho que. Não sei o que deu ruim lá, não. Interessante. Tá. Bom, deixa eu voltar aqui tudo, então. Deixa eu até fazer o seguinte, né? Gravar de novo, então. Então, para quem não tinha falado antes, né? Quem não conseguiu entrar aqui anteriormente, então, muito boa noite, tá bom? E quem não me conhece, sou o professor Douglas, sou professor de Física aqui em BH, já dou aula há mais de 10 anos, tá bom? E hoje, aula de gráfico, sem enrolação, tá? Professor, gráfico é importante no Enem, não só no Enem, mas em qualquer outro vestibular que você vai ter, tá? Sempre vai ter uma questãozinha de gráfico. Você tem que aprender a interpretar gráfico e também ter habilidades de ver as propriedades que o gráfico possui, tá? Então, ó, hoje a gente vai focar muito no gráfico de MRU e MRUV, tá? Bom, e essa vai ser a melhor aula que você pode ter de gráfico. Por quê? Porque a gente vai construir o gráfico e explorar todas as propriedades que ele pode ter. E é uma aula com exercícios, tá? Aula, gente, tem que ter exercício, principalmente em física. Se você não está fazendo exercício, tá errado a aula, né? Tá bom? Então bora para a aula aqui, ó. Seguinte, a áudio tá bonitinho, né? Tá tudo certinho aí agora, né? Bom, gráfico de MRU e MRUV, gente. O primeiro gráfico que a gente vai ver é esse aqui, ó, famoso. S por T, posição por tempo, tá bom? Então, como é que funciona esse gráfico aqui, ó? Posição por tempo. Primeira coisa, ó, a gente vai construir o gráfico, tá? Deixa eu ir adicionando as pessoas que estão pedindo aqui. Tá. Aqui, bonitinho, pronto, todo mundo entrando aí, beleza? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Bom, o gráfico de posição por tempo, como é que a gente vai construir ele aqui, ó? Seguinte, a gente tem 3 pessoas, né, participando aqui, ó, da nossa trajetória aqui, tá? Do nosso movimento, beleza? Boa noite para todo mundo aí, boa noite Isabela, boa noite Vitinho.
Boa noite, Eliane, Júlia e Bianca, né? Que estão aqui assistindo, beleza? Boa noite para todo mundo. Bom, olha só, a ideia, gente. Eu tenho aqui, ó, 3 pessoas, né, que estão fazendo os movimentos dela aqui, ó. Lembrando, só que nesse caso aqui, ó, é movimento com velocidade constante, tá? Então, ó, V constante. Olha só a ideia, então. Bom, cada pessoa aqui, ó, ela sai de uma posição e possui uma velocidade, tá? E a gente vai construir a tabela aqui dessa pessoa primeiro, para depois a gente colocar esses pontos no gráfico, tá bom? Que a gente chama de plotar na engenharia, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ó, vou colocar o tempo aqui, ó, que vai ser o tempo 0, 1, 2, 3 e o tempo 4, tá? E cada pessoa aqui vai ter uma corzinha aqui, ó, pra gente diferenciar. O rapazote que vai ser azulzinho, a moça aqui, ó, que tá correndo com o cachorrinho dela, vai ser o vermelhinho, e o senhor aqui, ó, vai ser o roxinho, e a gente vai conseguir tirar conclusões disso, tá? Então é o seguinte, ó, o que a gente tem que perceber aqui? Bom, o rapaz, no tempo 0, em qual posição que ele se encontra? Ué, na posição 0. E ele está com 2 metros por segundo de velocidade constante. O que isso significa? Que a cada segundo, quanto que ele anda? 2 metros. Então, se ele está no 0, passa um segundo, andou quanto? 2. Então vai para o 2. Mais um segundo. Aí vai para o 4, depois para o 6, depois para o 8 e por aí vai. Tá bom? Vamos fazer também para a moça aqui, ó, e depois a gente vai o quê? Já começar a colocar os pontos no gráfico e tirar a primeira conclusão. Olha só. A moça, ela também começa em qual posição? Ó? No 0. Então, no 0. Depois, aí ela está com 4 metros por segundo de velocidade. Então, do 0, ela já pula para onde? Ó, para o 4. Depois, para o 8. Depois, para o 12. E, por fim, 16. Beleza? Só isso aqui. Bom, colocando esses pontos no gráfico, a gente vai ter aqui agora uma noção do que alguma coisa aqui vai acontecer, tá? Olha só. Coloca primeiro aqui os pontos do menino, ó, do rapaz. Tempo 0, né? Ó, posição por tempo. Primeira coisa, ó. Primeira coisa que eu vou chamar atenção e é extremamente importante. Gente, todo gráfico, qual que é a coisa mais importante? Não tem nem discussão. Todo gráfico, você vai olhar primeiro o seguinte, ó, para os eixos, tá? Eu sei que aqui já está bonitinho, não é uma prova aberta, você não vai fazer prova aberta provavelmente de física, mas é extremamente importante, tá? Por quê? Porque cada gráfico, gente, ele vai representar uma coisa, tá? A propriedade, ela existe para todo mundo, mas você tem que saber ler o gráfico. Então, ó, os eixos são a coisa mais importante que pode ter no gráfico, tá bom? Porque é o seguinte, eu já vi questões de vestibulares que invertem isso aqui, ó. Coloca a posição no eixo X e o tempo no eixo Y. Não pode isso? Vale? Vale demais, tá? Então toma cuidado, leia sempre os eixos, tá? Bom, então nosso aqui, ó, posição por tempo em metros por segundo, bonitinho, tá lá. Rapaz aqui, ó, começou no 0, passou um segundo, ele foi para a posição 2, passou mais um segundo, posição 4, no segundo 3, aqui, ó, ele vai para a posição 6, e no último segundo, que é o segundo 4, ele vai para a posição 8. Se eu tivesse que montar aqui, ó, esse gráfico, como é que ficaria então? Ó? Uou! Uma reta. Bonitinho aqui, ó. Tranquilo? Fechado, tá? Se eu pegar agora o gráfico da moça, olha só o que acontece, ó. Seguinte. No tempo 0, ela também está na posição 0. Só que no segundo 1 aqui, ó. Onde que ela está, ó? Na posição 4, ó. Depois, no segundo segundo, né? Ou seja, no segundo 2 aqui, ó. Ela vai estar onde, ó? Na posição 8, né? Marquei aqui bonitinho. Depois, 12. E por último, 16. E eu vou juntar aqui, ó. Bom, de cara você já consegue ver uma grande propriedade de qualquer gráfico. Nesse gráfico em específico, que é posição por tempo, você já vê o quê? Que eles têm uma inclinação diferente. E por inclinação, o que eu falo? É o ângulo que eu faço aqui, ó, com a horizontal. A gente chama de ângulo θ, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, de roxinho, ó. Ângulo θ. Igual quando você estiver subindo o morro. Quanto mais inclinado o morro, né, mais ângulo ele tem aqui, ó, tá? E vamos ver se a gente consegue aqui, ó, pensar, sem nem fazer nenhuma matemática, nenhuma conta aqui, ó. A moça está mais rápido que o moço, né? Que o rapaz lá. Ela está com 4 metros por segundo e ele está com 2. Uai.
E qual o gráfico que está mais inclinado? É o dela, que eu vou chamar de aqui, ó, de θ, ou o do rapaz? Uai. De cara você vê que o ângulo dela é maior. Logo, o que você pode associar aqui, ó? Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. E essa aqui, muita gente não entende, cara. Olha só que louco. É só ver aqui, ó. Então, a primeira propriedade aqui, ó. Quanto maior for o ângulo, maior o quê? Maior a inclinação aqui, ó. E logo o quê? Maior a velocidade. Então, a gente vai completar aqui agora, ó. Quanto maior a inclinação, maior quem? A velocidade. Ah, professor, então você está falando comigo que num gráfico de posição por tempo, a inclinação é a velocidade? Exatamente, tá bom? E como que a gente calcula isso? Bom, aí a gente vai usar o quê? A matemática, tá bom? Como assim? Olha só a ideia aqui, ó. Quando a gente pegar aqui, ó, o gráfico do rapaz, o que seria velocidade, gente? A gente tem que lembrar dessa, né, primeira definição. Velocidade é ao tanto que você percorre, né, ou seja, a sua variação de espaço, ΔS, em um intervalo de tempo. Se você pegar aqui, ó, o eixo Y é a variação do espaço dele, ó, é o tanto que ele andou. Em 4 segundos, quanto que ele andou aqui, gente? Uai, 8 metros. Em quanto tempo? Aí seria o eixo X, que é o ΔT. Calma aí. Então, quer dizer que se eu quiser saber a velocidade dele, é só eu pegar aqui, ó, o 8 e dividir por 4? Exatamente. 8 dividido por 4 vai dar 2. E é a velocidade dele. Ah, então é assim que eu calculo a inclinação sempre? Sim. Matematicamente, o que eu estou querendo falar com você aqui agora? Ó, que você está calculando a tangente. Tá bom? Então, ó, a partir de hoje, você nunca mais vai esquecer que para você calcular a inclinação de um gráfico, é você simplesmente calcular a tangente desse gráfico, tá bom? E a tangente, como a gente calcula aqui, ó, nesse caso, ó, professor, ΔS por ΔT. Quem que é o ΔS, gente, aqui, ó? Ou seja, quem que é o eixo Y? Então, ó, a tangente vai pegar sempre, ó, o eixo Y, né, a variação dele aqui, ó, e dividir por quem? Pelo eixo X, no nosso caso foi o tempo, por ΔX. Professor, sempre assim? Sempre. Qualquer gráfico que você pegar, gente, quer calcular a inclinação? ΔY por ΔX. No nosso, o que foi aqui, ó? Como é posição por tempo, é a velocidade. Boa. Então, ó, primeira propriedade, nunca esqueça. Só tem 2 propriedades no gráfico que você tem que saber. A primeira, a inclinação, tá? Depois a gente vai falar da outra lá, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito informação no gráfico, tá bom? O que eu tô querendo falar com vocês aqui várias vezes aqui, ó. Primeiro, a propriedade da inclinação. Professor, meu microfone está desligado. Deixa eu ver. Voltou? Agora tá bonito, né? Agora tá tranquilo, funcionando, né? Seguinte, ó. Propriedade, então, da inclinação, velocidade. Só que é o seguinte, ó. Eu tô colocando aqui, ó, o gráfico agora do senhor, tá? E esse foi o gráfico aqui, ó, o roxinho que a gente chegou nele, tá bom? O que eu tô querendo falar com você aqui agora, ó? Primeira coisa, esse cara aqui não tá com velocidade negativa? Tá. E daí? E olha o gráfico dele. O gráfico dele foi descendente, ou seja, a inclinação foi para baixo. Então essa é uma outra propriedade que a gente pode aqui, ó, tirar conclusão, tá bom? Que é da inclinação ascendente e descendente, tá? Então olha só, inclinação ascendente, o que a gente pode falar? Que a velocidade é positiva, tá? Então, ó, escreve aí. Positiva. Já quando a inclinação é descendente, ou, né, para baixo, a gente pode falar que a velocidade é negativa. Tá? E isso vai ser muito importante, tá bom? Então, ó, primeira propriedade, nunca esqueça, todo gráfico possui isso. Se vai ser alguma coisa ou não, a gente tem que interpretar. No nosso caso, o ΔY foi o quê, gente? Ó, o ΔS, a variação da posição. E quem que foi o nosso ΔX aqui? Ó? Foi o tempo. Variação de posição por tempo é velocidade. E pronto, tá bom? É só isso mesmo. Não tem que ficar inventando mais coisa não. Tranquilo? Então, com isso, olha só. A gente tem um resuminho. Se a gente quiser calcular aqui, ó, a inclinação tangente, θ, ou eixo y dividido por eixo x, e inclinação ascendente, velocidade positiva. E inclinação descendente, velocidade negativa. Pronto, beleza?
Então já vamos começar fazendo uns exemplos aqui agora, ó. Seguinte, em cada caso aqui, o que eu quero? Ó? Eu quero calcular a velocidade e a gente vai escrever também a função horária da posição de cada um dos gráficos aqui, ó. Sendo que todo mundo aqui, ó, tá no MRU, tá? E eu vou explicar por que tá em MRU daqui a pouco. Mas, só lembrando, como é que era a função horária mesmo da posição? Vou colocar aqui do ladinho, ó. É aquele famoso, né? S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, tá? Calma aí, eu acho que minha cara aqui atrapalha um pouquinho, né? Deixa eu puxar para cá. Tá bom? Então, olha só, como é que vai funcionar aqui, ó? Seguinte, a gente vai pegar primeiro o gráfico aqui, tá? Só lembrando, ó, quando a gente vai calcular a velocidade, gente, eu tenho que pegar sempre o triangulão aqui, pessoal, igual, tipo assim, ó, do rapaz, ó. Tem que pegar o triangulão? Não. Você pode pegar qualquer triângulo aqui, ó, que tem o quê? A mesma inclinaçãozinha, ó. Olha só. Esse triângulozinho que eu coloquei aqui agora, ó. Olha que bonitinho, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Sempre você tem que calcular a variação, cara. E a gente vai fazer uma questãozinha que isso vai ser muito importante. Mas vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui, ó. O que ele tá falando com a gente, ó? Que a pessoa saiu do zero, passou 4 segundos, onde que ela foi parar? Ó, no 24. Então, quanto que seria o ΔS dela aqui, ó? Uai, 24. E o ΔT? Uai, 4 segundos. Beleza. Ah, então, tranquilo. Então, velocidade, ó, vai ser os 24 dividido pelo 4. Tá bom? Isso vai dar o quê? 6 metros por segundo, correto? Pronto, acabou. Ah, pessoal, muito fácil. É só olhar o quê? O tanto que andou. Beleza. Se eu tivesse que escrever a função horária dessa pessoa aqui agora, ó. Uai. S é igual. Qual que é a posição inicial dela? 0. A velocidade dela é positiva, né? Por quê? A inclinação está para cima. Tranquilo? Então, mais 6t. Ou simplesmente, então, ó. Poderia escrever, ó. S é igual a 6t. Essa é a função horária dessa pessoa aqui. Tranquilo? Da letra B aqui agora, ó. Acompanha. Toma cuidado, hein? Sabe o que muita gente chega aqui e faz? Ah, professor, achei muito fácil. É só calcular o ΔY aqui, ó, né? Que é o ΔS pelo ΔT. Só que toma cuidado, olha só. De onde que ela partiu já? No tempo zero, ela já está na posição 3 segundos, ó, de 3 metros. Então a gente tem que ver, ó, é a partir dessa posição aqui, ó. Então a gente tem que calcular esse ΔS. Que seria o quê? 15 menos 3, que dá os 12 metros. Em quanto tempo aqui, ó? Uai, em 3 segundos, que é o ΔT. Ah, então toma esse cuidado, ok? Então logo, quanto que vai dar a velocidade dessa pessoa aqui, ó? 12 dividido por 3 é igual a 4 metros por segundo. Se eu tivesse que escrever a função horária, como é que ficaria? Posição inicial 3 mais 4t. Acabou, tá? Bom, vamos para a letra C aqui agora, ó. Seguinte, de cara, olhando para o gráfico, olha só como é que eu já posso tirar uma informação importante, ó. A velocidade, gente, positiva ou negativa? Uai, inclinação para baixo, velocidade negativa. Então eu já posso colocar aqui, ó, que a velocidade é negativa? Pode, e faz o cálculo. Ah, como é que eu faço o cálculo aqui agora? Uai, quanto que ele deslocou aqui, ó? De 10 metros, né? Ou de menos 10, né? Pronto, ó, de menos 10. Em quanto tempo? 2 segundos. Quanto que vai dar a velocidade? Menos 5 metros por segundo, tá? E a equaçãozinha aqui, ó, como é que ficaria? Ó? S igual a 0 menos 5t, ou só menos 5t. Acabou. E por último, para fechar aqui agora, olha só. Letra D. Bom, calculando a velocidade, ó. Aí lembra o seguinte, ó. Primeira coisa, ó. Partiu do 23, foi lá para o menos 2. Quanto que ele andou? Ele andou isso tudo aqui, ó. E outra coisa, velocidade também é negativa. E quanto vai dar, então, de distância aqui, ó? Do 23 até o menos 2, dá quanto, gente? Menos 25, aí. Né? O ΔS dele aqui, ó. 25. Ou menos 25, né? Em quanto tempo que ele fez isso aí, ó? Em 5 segundos também. Ó, então também deu menos 5 metros por segundo? Sim, não tem problema nenhum, tá? Então, vou escrever a função horária. Vai ficar o seguinte, ó. 23, que é a posição inicial dele, menos 5t. Acabou. Pronto. É isso que você tem que saber fazer. É isso que você tem que bater o olho, ó, num gráfico de posição por tempo e saber responder. Tranquilo? Então, olha só, se você já sabe as propriedades, cara, as questões começam a ficar fáceis demais, tá?
muito de resolver questão, principalmente no Enem, é o quê? É olhar propriedade do gráfico, tá bom? Então, ó, vamos pegar a primeira questãozinha aqui, ó, o FMG. Quem vai fazer seriado aqui, ó, uma excelente questão poderia cair lá, tá bom? Olha o que a questão fala aqui, ó. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo ela anda, corre e também por alguns instantes, para por alguns instantes, no caso, ó, tá? Então ela anda, corre e para. O gráfico representa a distância x percorrido por uma pessoa em função do tempo. Em vez de ele chamar de s, ele chama de x, que era mais comum antigamente, tá bom? Hoje a gente chama mais de quê? De s, tranquilo? Pelo gráfico pode-se afirmar que na sequência do passeio a pessoa... Bom, se ela corre, para e anda, vamos pensar aqui, ó. No primeiro trecho está com uma inclinação. O que acontece na segunda coisa aqui, ó? No segundo trecho aqui, ó? A inclinação dela aumenta o y. Se ela pode andar e correr, onde que ela está andando, onde que ela está correndo? Y. Onde tem menos inclinação tem o quê? Menor velocidade. Lembra a inclinação nesse gráfico aqui, ó? Ela indica o quê? Ela indica para a gente a velocidade. Então, se eu estou mais inclinado, eu estou o quê? Correndo. Então, no 2, com certeza, ela está correndo. E no 1, aí ela está andando. E no 3, professor? Aí é o seguinte, olha só. No 3 tem alguma inclinação, gente? Tem algum ângulo em relação à horizontal? Não. Ou seja, ela parou. Só quando tiver esse ângulozinho aqui, ó, em relação à horizontal, é que tem o quê? Velocidade. Como a inclinação dela, nesse caso, a gente fala que é inclinação zero, logo eu posso afirmar o quê? Que ela tem velocidade zero, ou seja, ela está parada. Só isso? Só isso. E depois, olha só, ela volta a ter a mesma inclinação que no 1. É ou não é? Quer dizer, então, que quando tiver a mesma inclinação, é a mesma velocidade? Exato. Logo está o quê aqui? Andando também, no 4. Então, qual que é a sequência correta aqui? Ó? Ela andou, correu, parou e andou. Letra A. Tranquilo? Viu que, tipo assim, a gente nem fez cálculo nenhum, nem precisa fazer cálculo aqui. Mas, só com saber a inclinação aumenta, diminui, já responde o quê? Uma questãozinha essencial pra gente. Tá bom? Beleza, continuando aqui. Bom, então, já que você agora aprendeu, né, que no gráfico de posição por tempo a inclinação é a velocidade, a gente tem dois movimentos que podem acontecer, né? Quais são eles? O MRU e o MRUV. E dá para fazer o gráfico dos dois? Tá. Por enquanto, eu só fiz o gráfico de quem, gente? Do MRU. E aqui que vai ser, assim, o ápice da aula. Que se você entender isso aqui, cara, você vai acertar todas as questões de gráfico, tá bom? Porque olha só, primeira coisa, quando a gente desenhou lá o gráfico do MRU, ele sempre dava uma curva característica, tá? E qual que é a curva característica? Era uma reta, tá bom? Independente se você estava com velocidade positiva, negativa, né? Sempre era uma reta. E por que que era uma reta? Aí que vem. Como é que era a equaçãozinha da posição por tempo no MRU? Bom, se você pegar lá, ó, seria o seguinte, ó, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Só que isso aqui, daqui na matemática, cara, ela tem uma outra cara que tem a mesma propriedade, que é a mesma coisa no caso. A equação afim, função do primeiro grau. Não era assim, ó, y é igual a ax mais b? Coloca até assim, ó, ax mais b. Lembra disso? Que o a era aquele famoso coeficiente angular e o b era o coeficiente linear. Olha só por que tem a ver. É o seguinte, ó, quando a gente está mexendo aqui, é o seguinte, quem que é o nosso eixo y? É a posição. Ó, quem que é o nosso eixo x? É o tempo. Ah, então é o seguinte, ó, quando a gente está falando assim da velocidade, é quem? É o a. E quando a gente está falando aqui ó, da posição inicial, quem que é? É o b. Então isso aqui, ó, a função horária para a posição aqui, ó, no MRU é o quê? É a função afim. E a função afim é o quê, gente? Sempre uma reta. Então, sempre que você tiver um gráfico de posição por tempo for reta, você pode afirmar com toda certeza. É o quê?
EMRU. Tá? Deu uma reta EMRU. Só que, como que é então o MRUV? Aí você vai ter que lembrar da outra equação lá, ó, do sorvetão, lembra? Que ela é maiorzona aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio ou AT2 sobre 2. Vou colocar aqui, ó. A vezes T2 dividido por 2. Isso daqui, ó, tem a cara de qual função que você já estudou na matemática? Função do segundo grau. Y é igual a AX2 mais BX mais C. Não, é mesmo, hein? Olha só. Quem está fazendo o papel aqui é o do tempo, né? É o X, igualzinho lá, ó. Só que é o seguinte, quem que é o A aqui, ó? O A é isso tudo aqui, ó. É a aceleração dividido por 2. Tem que colocar o seguinte, né? Para não confundir aqui, ó. Colocar com letra maiúscula. Para ficar mais claro, ó. Aqui, ó. AX2 mais BX mais C. Então, olha só. A aceleração faz o papel o quê? Do A. O termo que está acompanhando o x ao quadrado. No caso é o quê? É o tempo ao quadrado. A velocidade, quem que é? É o B, que acompanha o termo, né, sem ser ao quadrado, né? E por fim, a gente tem aqui a posição inicial, quem? É o C. E essa funçãozinha aqui, ó, ou seja, né, esse gráfico aqui, gente, era o quê? Uma parábola. Então quer dizer que num gráfico de MRUV, de posição por tempo, vai dar o quê, gente? Ó, uma parábola. Opa! Beleza? Pode ser uma parábola, né? Com cavidade para cima, com cavidade para baixo, tanto faz, tá bom? Poderia ser assim também, ó. Sem problema nenhum. Vou deixar assim para a gente fazer o seguinte, ó, a nossa análise. Porque a gente sabe uma coisa importante. Olha só como é que as coisas vão juntando aqui agora, ó. O que a gente sabe? A gente sabe calcular a inclinação no gráfico. Como é que a gente calculou lá? Ó? Pela tangente de θ, né? E no gráfico de posição por tempo, a gente até descobriu o que isso significa, né? Que é quem? A velocidade. Cara, olha que louco agora como é que você vai fazer para fazer sua análise aqui, ó. Seguinte. Primeira coisa, lembra, o que significa tangente na matemática? É uma reta que corta a circunferência em apenas um ponto, né? Por exemplo, ó, se você tivesse assim, ó, e você quer uma reta tangente ao ponto P que eu marquei aqui, ó, na circunferência. Como é que você traçaria ela aqui, ó? Aquela reta triscando, né? Que passa só em um ponto na circunferência. Só que é o seguinte, ó, a tangente serve para qualquer outra curva. Então, vou pegar aqui, ó, a curva azulzinha, ó. Vou marcar alguns pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. E eu quero analisar agora o seguinte, ó. Onde que eu vou ter maior velocidade? Se é no ponto A, no ponto B, no ponto C. Mas, professor, tem como olhar isso? Tem. Pela tangente, pela inclinação. Olha só o que acontece aqui, ó. No ponto A, eu tenho essa inclinação. No ponto B, aí já vou ter uma inclinação o quê? Um pouquinho maior. E no ponto C, tá lá, ó. Olha a inclinação, sempre em relação à horizontal aqui, ó. Qual o ponto que está mais inclinado, gente? Olhando para o gráfico. Uai, o C. Então, onde que tem maior velocidade? No ponto C. Depois, exatamente. Depois, a velocidade maior onde, gente? E depois, acabou. Maior no ponto A. Aí, ó, olha só. Se você lembra da última aula, sexta-feira passada, você sabe o seguinte, ó. A velocidade no ar tá pequenininha, depois vai aumentando, depois aumenta mais. Se eu te perguntasse aqui, ó, essa curvinha azul, você me falaria o seguinte, ó, que o movimento é acelerado, retardado ou uniforme? Primeiro, não pode ser uniforme. Se fosse uniforme, seria o quê, ó? Reta. A velocidade está aumentando? Então é o quê? Movimento acelerado. Acelerado, exatamente. Perfeito. Nossa, professor, caraca. Vamos pegar a curvinha vermelha. Vê se você pegou a ideia, ó. Vou marcar aqui, ó, de novo, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Olha aqui, ó, as inclinações, ó. Segura. Olha que louco.
O que está acontecendo com a inclinação nesse caso agora, ó? Está diminuindo. Então, ó, nesse caso aqui, ó, agora toma cuidado, hein? É o de cima, hein? VC é menor que quem? Que VB, né? Coloca assim, ó. Quem que tem maior velocidade no caso, ó? É o VA agora, né? Depois, o VB. E por fim, quem tem a menor velocidade, quem? O VC. Então nesse caso aqui está diminuindo de velocidade, que movimento que é esse aqui agora? Agora é o retardado. Claro, assim, a gente fez uma análise assim, até mais do que é cobrado da gente, tá? Mas olha como é que é fácil fazer a análise de gráfico, gente. Sabendo que a propriedade. Vamos fazer a questãozinha agora, ó. Segura, hein? Ou, eu vou começar a gravar uns videozinhos agora pro TikTok, pro YouTube. Falar assim, ó. Copia, pode copiar, só não faz igual. Modelo Enem. Gente, o que o Enem pega de questões de vestibulares da UFMG, da FUVEST, lá do Rio Grande do Sul e tudo mais, e depois incorpora nela e só dá uma alterada, é assim, impressionante. Essa questão aqui ó, é da UFMG, se não me engano, acho que é 2003, 2004. Nossa, professor, nem era nascido? Eu era, tá? Mas eu tenho todas as provas da UFMG, então, né? E aí eu pego essa questão aqui sempre para explicar. E o Enem já cobrou uma questão aqui, ó, idêntica, sabe? Assim, não, idêntica não, né? Semelhante, só mudou o focinho aqui, ó. Mas é a mesma coisa. Olha só a loucura, ó. Um carro está andando ao longo de uma linha, de uma estrada plana e reta, né? Sua posição em função do tempo está representada no gráfico. Primeira coisa, ó. Professor, ele está subindo morro, depois desce morro, depois sobe. Não, gente. Gráfico de posição por tempo não mostra isso. O que ele mostra é o seguinte, ó. Que você está aumentando sua posição, depois você chega aqui, ó, no ponto P, que, né? Depois vai diminuir sua posição, depois aumenta novamente, ó. Basicamente isso, tá? Onde que ele falou que é um movimento em linha reta? Aqui no texto, tá? A gente só pode tirar essa conclusão a partir do texto, tá bom? Mas olha só o que ele pergunta a partir de agora, ó. Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades, então, ó, do carro, respectivamente nos pontos P, Q e R, indicado nessa figura, nesse gráfico, no caso. Com base nessas informações, que a gente pode falar onde tem maior, onde tem menor velocidade. Como é que a gente faz isso? Tangente do gráfico, olha só. Primeira coisa, ó. Coisa mais importante no gráfico, eixo. Não se esqueça disso. Eu sei que nesse gráfico, então, a inclinação, né? Ou seja, a tangente do ângulo θ é o quê? Velocidade. O que eu faço agora? Faço as tangentes aqui, ó. Tangente ao ponto P, tangente ao ponto Q e, por fim, tangente ao ponto R. Quem está mais inclinado? O P, logo, maior velocidade. Depois, aí vem o R. E por fim, a gente tem o quê? Se eu tivesse que atribuir um valor de velocidade ao ponto Q, gente, qual que seria? Ele tem inclinação? Não, ou seja, velocidade zero. Pronto. Professor, não tem os negocinhos aqui, ó, estão virados. Só trocar aqui, ó. Então, VQ menor que VR, que é menor que VP. Qual que é a respostinha aqui? Letra C, né? Pronto. Ó. E olha que caiu no Enem idêntico, tá? Não, eu não tô zoando, velho. Depois você pega lá pra você ver. Procura uma questãozinha de gráfico pra você ver, de Enem, tá? Tá aqui, gente, ó. Então, primeira gráfico que a gente viu, posição por tempo, tá? Sem segredo, é isso que a gente tem que saber fazer, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Gráfico agora de velocidade por tempo. São quantos gráficos, professor? São 3 gráficos, tá? Posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo, tá bom? Só que é o seguinte, ó, o segundo gráfico aqui, velocidade por tempo, ele tem 2 propriedades, mas lembra, a primeira propriedade você já sabe, que é a tangente do ângulo, né, do gráfico. Só que você tem que saber o que ela significa. Mas a gente vai agora estudar a segunda propriedade, que a gente chama de propriedade da área do gráfico aqui, ó. Tá? E isso aqui, ó, é extremamente importante, tá bom? Bom, o nosso movimento aqui, ó, olha só, ó o nosso trio lá, ó, parada dura. Tá aqui, ó, tá? É sempre as mesmas pessoas aqui, sempre com o quê? Com velocidade constante.
Nesse caso, para simplificar um pouco, vou pegar só a menininha aqui, ó, tá? Que ela está com velocidade de 4 metros por segundo. E é constante? Sim. Então, no tempo zero, qual que é a velocidade dela, gente? 4. Passou um segundo, de novo vai estar 4. Segundo, 4 de novo. Ah, professor, então sempre vai ser o quê? 4? Exato, que ela está em MRU, velocidade constante, em linha reta. Então, se eu fizer o gráfico dela aqui, olha só o que acontece, ó. Pum. Vai dar uma reta horizontal, velocidade é constante. Pessoal, e se fosse movimento acelerado? Só pra gente adiantar aqui, ó, aí a velocidade ia aumentar desse jeito, ó. Tá? Mas no nosso caso aqui, ó, é só isso aqui. Bom, se você pegar o gráfico dela aqui, ó, e eu perguntar assim pra você, calcula a distância pra mim. Ah, pessoal, Deus vê tudo. Só que vamos usar o gráfico, tá? Quando você quer calcular aqui, ó, o gráfico, a gente vai usar o quê? A área, tá? O que seria a área, gente? Seria toda a região entre o gráfico e o eixo X, tá? É esse daqui, ó. Seria a área toda. E para calcular a área desse caso aqui, ó, é o seguinte, ó, você está calculando a área de retângulo. Lembra como é que calcula a área de retângulo? Base vezes quem? Vezes a altura. Exato. Então, ó, é a base do cara aqui, ó, vezes a altura. Se você fosse calcular aqui agora, então, olha só o que aconteceria. A altura é exatamente o quê? A sua velocidade. E a base é o seu tempo. Então calcula lá, ó, a área. Velocidade vezes tempo? Você conhece isso aqui, ó. O que é velocidade vezes tempo, gente? Distância. Então, ó, para você calcular a área de qualquer gráfico, né? Como é que você calcula, ó? Nesse caso. Ah, professor, velocidade vezes tempo. Não, a gente pegou o eixo Y e multiplicou por quem? Pelo eixo X. Então seria o eixo Y vezes o eixo X. No nosso caso, quem que é o eixo Y? Velocidade. No nosso caso aqui, quem é o eixo X? Tempo. Por isso que vai dar o quê? A distância. Ah, se fosse outro gráfico, poderia dar outra coisa? Com certeza. Você tem que sempre o quê? Estar atento à coisa mais importante no gráfico. Que é o quê? Os eixos, tá? Por isso que eu falei. Sempre a coisa mais importante no gráfico é o eixo. Olha só como que dá certinho aqui para a pessoa, ó, calcular aqui, né? A distância percorrida por ela. 4 vezes 4, 16. Ó, pessoal, exatamente o que a gente tinha feito lá. Exatamente, tá? Por quê? Porque tudo concorda, gente, tá? Tudo tem... Não é uma coisa, tipo assim, que a gente tira da cabeça, não. Tudo tem uma lógica aqui. Tranquilo? Então, pronto. Então, olha só. Vamos fazer essa questãozinha aqui agora, ó. Questãozinha 3. Com essa propriedade, né? Toda manhã, um ciclista com sua bicicleta pedala na orla de Boa Viragem durante 2 horas. Aqui, ó. Tá? Curioso para saber sua velocidade média, ele esboçou um gráfico velocidade escalar em função do tempo, conforme a figura abaixo. A velocidade média em quilômetros por hora entre o intervalo de 0 a 2 vai dar quanto? Primeira coisa, ó, tá aqui o gráfico. Posso falar que esse cara sempre teve velocidade constante? Não, jamais. Aqui, ó, na primeira hora, ele aumentou a velocidade dele de 2 para 10 km por hora. Mas, pessoal, como é que eu faço aqui agora, então, para calcular a velocidade média? Bom, lembrando, né? Como é que a gente calcula a velocidade média? É a distância total percorrida, dt, dividido pelo tempo total transcorrido, que a gente já sabe que é quanto? 2 horas. Então, agora, a minha dificuldade nessa questão é o quê? Calcular a distância percorrida. Como que eu faço isso? Num gráfico de velocidade por tempo, eu calculo a área. Essa área toda aqui, ó. Tá? Professor, mas era retângulo. Por que triângulo vai dar certo também? Porque é sempre a área, é a propriedade do gráfico, tá? Então, eu vou calcular primeiro essa área aqui, ó. Ai, professor, meu Deus do céu. Quando era retângulo, é fácil. Eu não sei nem o que é isso aí. Ó, isso aqui é um trapézio. Putz, grila. Área de trapézio, não lembro. Ah, cara, sinceridade, eu lembro. Não, a ideia é a seguinte. Você pode fazer assim, aqui, ó. Separar um trapézio em que um triângulo e um retângulo. Aí fica mais fácil, né? Então vamos lá, ó. Seguinte, ó. Calcular primeiro aqui, ó, a área do triângulo. Base 1 e a altura. Aí toma cuidado, a altura é 8, hein? Que é do 2 a 10. Então vai ser a área de triângulo, ó. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Triângulo. Base vezes a altura dividido por 2.
No nosso caso, a base é 1, a altura é 8, dividido por 2, deu 4 metros. Na área de baixo aqui agora, ó, é um retângulo, né? Aí é base vezes altura, ou seja, 2 vezes 1. Então, na primeira hora, ele percorreu quanto, ó? 6 metros. 6 metros não, 6 quilômetros, desculpa. Estou errando aqui a unidade. Já que está em quilômetro por hora, né? Então, quilômetro, quilômetro e quilômetro. O que eu tenho que fazer aqui agora, ó? Calcular o segundo trecho, que dá quanto aqui, ó? Base, toma cuidado, ó. É 1, né? A altura é 8. E é retângulo, ou seja, deu 8 quilômetros. Então, pronto. Então, ó, ele andou 6 mais 8. Ou seja, andou 14 quilômetros. Então, quanto vai dar de velocidade média aqui, ó? 7 quilômetros por hora. Ó. Ih, errei. Calma aí, o que eu fiz errado aqui? Não tem essa resposta? Gente, errei a questão. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Base, 1. Altura, 8. Dividido por 2, 4. Mais 2 vezes 1, 2. Deu 6. 1. Ah, vezes 10. Jumento. Não é 8 não. Aqui é 10, gente. Desculpa, errei. Acontece nas melhores famílias. Então, ó, na verdade vai dar o quê? 10 mais 6, né? Vai dar 16. 16 dividido por 2, aí dá 8. Aí tem a resposta. Nossa, que isso, pessoal? Imagina eu errar aqui, ao vivo. Nossa, que dia que você vai me dar credibilidade, né? Ai, meu Deus do céu. Tá? Então tá aí, ó. 8 km por hora. Tranquilo? Então, ó, gente, a partir de agora, você sempre vai ter que, é o seguinte, ó, lembrar de duas propriedades que o gráfico possui, tá? Sempre são só duas, tá? Quais são as propriedades que a gente viu lá, ó? Inclinação e depois área, tá? Sempre isso. Inclinação, tangente de θ, eixo y dividido pelo eixo x. Vou colocar aqui, ó. Se for tangente de θ, eixo y pelo eixo x. Se for área, você vai fazer o quê? O eixo y vezes o eixo x. Tá vendo? Um é divisão e o outro é multiplicação. Pronto, acabou. E depois disso, interpretar o que significa, tá bom? Então vamos lá, seguinte, ó, continuando aqui. Quer ver, ó? Como é que a gente faria aqui, ó, para comparar, então, por exemplo, se fosse um MRU e um MRV num gráfico de velocidade por tempo, ó. No MRU, que seria o gráfico aqui, ó, da esquerda, a velocidade é constante, então sempre vai ser o quê? Uma reta horizontal. Pronto, não tem segredo. Já no MRV, não, vai ser o quê? No MRV, gente, vai ser aqui, ó, uma reta. Por que vai ser uma reta? Porque a equaçãozinha da velocidade aqui agora, ó, é V igual a V0 mais AT. Ó, professor, parece do sorvete. Ou seja, parece uma equação do primeiro grau, que é uma reta. Tá bom? Bom, se eu quiser agora é o seguinte, ó, vamos ver. Pegar nesse gráfico aqui e quiser calcular a inclinação. Lembra lá a inclinação? Tangente de θ. Vamos lá. Ou seja, eixo y dividido pelo eixo x. Delta y por delta x. Quem que é o delta y aqui agora, gente? É a velocidade, ou seja, é a variação da velocidade, delta v. E o eixo x é o delta tempo. O que a gente aprendeu na última aula, sexta-feira passada? O que é variação de velocidade por variação de tempo? Aceleração. Exatamente. Aceleração. E se eu quiser calcular a área, a gente já viu, mas eu vou colocar aqui de novo, ó. A área, a razão, né? É o quê? É o eixo y vezes o eixo x. E aí a gente calculou o quê? A distância percorrida. Tranquilo? Tá aqui, ó. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, aí vai lá e me pergunta, qual que é a aceleração aqui? Vai, pega a inclinação. Quanto que variou de velocidade aqui, ó? 20 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, a aceleração daria quanto aqui, ó? 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Quero calcular a distância percorrida. Como é que eu faço? Calcular a área. Nesse caso aqui, ó, triangulinho, hein? Toma cuidado. Distância, então, vai dar, ó, base, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. 10 vezes 20, 200. Dividido por 2, 100 metros. Acabou.
Pegaram a ideia? Então é sempre assim, não tem segredo, tá? Gráfico é isso, gente. Vamos dar uma treinada aqui, ó. Quero em cada gráfico aqui, ó, calcular a aceleração, a distância percorrida e também o tipo de movimento, tá? Bom, aceleração, pega o eixo Y, divide pelo eixo X, né? Ó, velocidade por tempo, hein? Vai dar o que aqui no caso, ó? Variação de velocidade, 24, em quanto tempo? Em 4 segundos, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. E para calcular a distância agora, ó, aí pega a área, né? Vai ser base, que é 4, vezes 24, dividido por 2. Aí vai simplificando, fica mais fácil, ó. Quer ver, ó? 4 e 2, né? Dá 2. 24 vezes 2, 48 metros. E agora, o tipo de movimento. Ai, meu nariz ficou bem ruim, velho. Calma aí. O tipo de movimento, gente. Lembra o que você tem que fazer? Você tem que analisar tanto o sinal da velocidade quanto o sinal da aceleração. Nesse caso, como é que eu sei que a velocidade é positiva? Uai, ela está acima do eixo X. Então, todos os valores de velocidade são positivos. E a aceleração? A gente não descobriu que nesse gráfico agora a inclinação é a aceleração? A inclinação está ascendente. Logo, a aceleração também é positiva. E isso só pode representar o quê? O movimento acelerado. Opa! Acelerado. Tranquilo? Bora rapidinho aqui, ó. Pra gente conseguir fazer mais questões, né? Aqui, ó. Nesse caso, quero calcular a aceleração. Variação de velocidade, toma cuidado. Nesse caso, ele variou quanto de velocidade? Ó, 12, né? Foi do 3 ao 15. Em quanto tempo? Em 3 segundos. Então é 4 metros por segundo ao quadrado? Exatamente. Pronto. E a distância? Aí, toma cuidado. Aqui a galera dá uma vaciladinha, ó. Distância, gente, tem que olhar a área toda aqui, ó. Isso tudo que eu colori aqui, ó. Tá bom? Então, ó, de novo, divide lá em um triângulo e um retângulo. O retângulozinho aqui, ó, vai dar 3 vezes 3. Então, ó, aqui no retângulozinho deu 9 metros percorrido. Já no triângulo, aí você vai ter que fazer o quê? Base, que é 3, vezes a altura, que é 15, dividido por 2. Ou seja, 3 vezes 15, 45, dividido por 2, 22,5. 22,5 mais 9 vai dar 31,5, né? Nossa, eu não gosto de número com vírgula. É um número, tá? E aqui, de novo, ó. Valores positivos de velocidade, está acima do eixo X. E a aceleração também, o quê? Inclinação para cima, positiva. Então, é um movimento também acelerado. Tá. Beleza? Vou fazer mais um só aqui, ó, tá? Para não ficar agarrado aqui, ó. Vou pegar até esse aqui, ó, o C. Primeira coisa, ó. A aceleração, gente, seria positiva ou negativa? De cara, a inclinação tá para baixo? Aceleração negativa. E quanto vai dar a aceleração, então? Agora vamos calcular. Variação de velocidade, ou seja, variou 10 de velocidade, só que menos 10, né? Em 2 segundos. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Distância percorrida. Essa áreazinha aqui, ó. Sempre a área entre o gráfico e o eixo X. Tá bom? Base vezes a altura, ou seja, base é 2, né? Vezes a altura, que é 10, dividido por quanto? Por 2. Só que aqui é menos 10, tá? Então vai ficar, ó, corta 2 com 2, deu menos 10 metros. Uai, professor, o que isso significa isso aí, menos 10? Quer dizer que ele voltou 10 metros. E o tipo de movimento? Agora toma cuidado. Muita gente fala assim, esse é aceleração negativa, então é retardado. A velocidade, gente, está o quê? Abaixo do eixo X aqui, ó. Então a velocidade é negativa. E a aceleração também é negativa. Então o movimento é acelerado. Porque o sinal dos dois, ó, concordam. Tá bom? Pronto. Então, ó, é isso que você tem que saber fazer, beleza? Bora para as questõezinhas aqui, ó, pra gente treinar. Dá tempo de fazer muita questãozinha aqui, ó. Pegar as questõezinhas do Enem, tá bom? Ó, cada um dos gráficos abaixo representa a posição em função do tempo para o movimento unidimensional. As
Partes das curvas devem ser consideradas como segmentos de parábola. Opa! Primeira coisa, ó. Gente, olha o tanto que eu chamo a atenção do Cesse. Fi, se você tivesse aula comigo ao vivo, nossa, ia ser chato demais. Qual que é a parte mais importante do gráfico? Eixos. Porque aqui, ó. Ah, não, professor, a gente tá mexendo com velocidade vezes tempo. Ah, velocidade vezes tempo é embaixo, tá? Aqui é posição por tempo. O que a gente sabe do gráfico de posição por tempo? A gente sabe calcular a inclinação dele, né? Que é o tangente θ, que é quem? É a velocidade. Aí, olha só, ó. Olha o primeiro gráfico aqui, ó. Tá reto? Tá. Tá reto, a velocidade é o quê, então? Constante. Então, ó, primeiro ele tá no MRU e depois, gente, aí, ó, uma parábola, né? Aí ele desacelera. Por que desacelera, ó? Se você pegar aqui, ó, as tangentes, ó, vai o quê? Diminuindo a inclinação. Então a velocidade vai diminuindo. Olha quão importante saber as propriedades é. Então, primeiro, ó, a gente está no MRU e depois no movimento o quê? Desacelerado. E outra coisa, velocidade positiva ou negativa? Velocidade Negativo. Exatamente. Por quê? Inclinação para baixo. Caraca, pessoal, porra, bom, hein? Exatamente. Acho que eu gripei. Ó, segundo gráfico. Ele começa com a parábola aqui, ó. E olha só. No começo tá muito inclinado, depois é o quê? Diminuindo a inclinação. Então quer dizer que ele tá diminuindo de velocidade? Sim. Velocidade, primeira coisa, ó, positiva. Maior que zero, né? Depois ele fica com o quê? Com velocidade constante. Beleza? Tá. E no último aqui, ó. Velocidade constante, positiva, porque tá ascendente. Depois ele vai diminuindo a inclinação aqui, ó. Aí é movimento acelerado. Aí é o seguinte, vamos ver o que ele está perguntando aqui, ó. No conjunto de gráficos a seguir, está representada a velocidade em função do tempo para 6 situações distintas. Aí abaixo aqui, considerando que as divisões nos eixos dos tempos são iguais em todos os gráficos, assinale a alternativa que combina corretamente os gráficos que descrevem por pares. Ou seja, o gráfico 1 aqui, ó, é o quê? É o qual? É o A, o B, o C, o D, o E, e por aí vai, né? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, a gente tem que pegar um gráfico que tem velocidade negativa, né? Ó, pode ser a letra A? Pode, velocidade está negativa. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Pode. Não pode ser a letra D, nem a letra E, nem a F. Por quê? Todo mundo aqui, ó, velocidade positiva. Então, ou é o C ou é quem? É o A. Bora lá. Só que é o seguinte, ó, como a gente vai matar essa questãozinha aqui agora, então, ó? Ele tá com velocidade negativa, 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 e depois eu faço o quê, gente? Vai o quê? Parando. Por que vai parando, professor? Porque olha a inclinação aqui, ó. Vai se tornando zero. Olha o gráfico A, ó. Ele tá com velocidade negativa, negativa, negativa. Depois eu faço o quê, gente? Vai pro zero, mas depois ele continua ainda. E o C, ó. Ele tá com velocidade negativa, negativa, negativa. Depois vai o quê, ó? Aí vai chegando no zero e aí ele para. Então qual que é? O 1, gente, com certeza quem quer é o C. Ó, que doido. Então, o 1 é o C. Vou pro 2 aqui, ó. Ele começa com uma velocidade positiva, diminui um pouco e depois o quê? Mantém velocidade constante, né? E a velocidade é positiva. Então não pode ser o A. Pode ser o B aqui, ó. Vamos ver. Ó, ele vai diminuindo a velocidade e aqui não, ó. Ele mantém velocidade constante. Então não pode ser. Olha se pode ser o D, ó. Vai diminuindo a velocidade, que a inclinação diminui, e depois mantém velocidade constante? Sim. Então o 2 é o D. Ó, que louco. Professor, você fazendo é muito fácil, velho. Se pudesse chamar você para fazer o meu Enem de física, você faria? Gente, qualquer 500 mil reais a gente conversa aí, tá bom? Só falar pra gente. Vamos pro 3 aqui, ó. Ó, ele tem velocidade positiva, constante, e depois vai o quê? Diminuindo, e depois até se torna negativo aqui, ó. Tá vendo? Aqui no último trecho aqui, ó, a inclinação vai estar para baixo. Então vamos lá. Ó, primeiro, velocidade constante, vai diminuindo, rapaz. E depois o quê? Negativo. É isso mesmo, é a letra B. O 3 é o B.
Ó, pessoa, caraca. Então, qual que é a resposta aí? Vamos lá. 1C, 2D, 3B, letra A. Acabou. Tranquilo, viu? Que, tipo assim, só com as propriedades, gente. Não fizemos nenhum cálculo nenhum. É assim que eu nem cobra, tá? Pergunta? Opa! Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque Hum. na parte da frente que você falou sobre a questão da área, Aham. de a velocidade ser a área. Só que depois o MRV falou que a distância pode ser considerada como a área. E aí eu fiquei com dúvida, tipo, Ah, então cuidado, ó. Porque é o seguinte, ó. No gráfico, quer ver? Vamos pegar aqui, então, ó. É bom você perguntar isso mesmo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Seguinte, você tem que lembrar que existem 3 gráficos. A gente só viu ter 2 até agora, ó. Vou até colocar um gráfico aqui, ó, um do lado do outro aqui, ó. Aqui é velocidade em metros por segundo, tá bom? Então, a gente ensinar o outro jeito aqui, ó, que seria bom você fazer aqui. E aqui é o tempo, em segundos. E eu vou colocar aqui, sei lá, uma reta também. Tá? Ó, sempre é a tangente que você tem que olhar aqui, tá? Ou seja, é o eixo Y dividido pelo eixo X. Ó, pelo eixo X. Se você pegar aqui, ó, num gráfico, né, de posição por tempo, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, para ficar mais claro, então? Para um outro jeito de pensar. A gente vai pegar as unidades. Uai, vou pegar as unidades aqui, eu dividir elas aqui, ó. Ou seja, no eixo Y, quem que é? É o metros. E no eixo Y, ó, no eixo Y é o metros, no eixo X é o segundos. Então quer dizer que a inclinação no gráfico de velocidade por tempo dá metros por segundo de posição por tempo. Metros por segundo é unidade de quê? Velocidade. Só que se eu fizer a mesma análise aqui para o gráfico de velocidade por tempo, olha só o que vai dar. Ó. Vai dar metros por segundo, que é o eixo Y, dividido pelo eixo X, que é os segundos. Metros por segundo dividido por segundo é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é o quê, gente? Aceleração. Então por isso que você tem que ser o seguinte, ó. Não é decorar sempre a inclinação e velocidade. Não, não foi isso que eu falei jamais, tá? Eu nunca vou falar isso. Num gráfico de posição por tempo, a inclinação é a velocidade. Já num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação é a aceleração. Tá bom? então pode entender que quando for posição por tempo vai ser mais MRU? Em posição por tempo, como assim mais? MRU. Aham. Velocidade por tempo vai ser mais MRV. Então cuidado. Quer ver, ó? Aqui, ó. O vermelhinho é o quê? É MRU, MRV, e o roxinho é MRU ou MRV? Aí você lembra lá, ó. O vermelhinho tá aumentando de velocidade? Tá variando a velocidade? Tá. Então é MRV. O roxinho tá variando a velocidade? Não. Então é MRU. Só isso. Entendeu? Então, tipo assim, você não olha, né, pela inclinação, não. Se você vai olhar se é MRU ou MRV, você tá variando a velocidade. Tranquilo? Aí é o seguinte, ó. Deixa eu até apagar aqui agora, pra não ficar feio, ó. Aí tem a questão da área, né? Nossa, gente, quando o nariz pega, não tem jeito, né? Impressionante. Por que ser humano tem nariz? Meu nariz é uma bosta. Ultimamente tem ficado ruim. Tá? Vamos pegar a questão da área aqui, ó. Se você fosse calcular a área, você ia calcular o quê? O eixo Y, né? Vezes o eixo X. Pega aqui, ó. Vamos pegar primeiro de baixo, tá? Que faz mais sentido, ó. Você ia pegar o eixo Y, que é a velocidade, que é o metros por segundo, vezes o eixo X, que é o quê? O segundo. Aí quando você faz essa continha aqui, ó, dá pra você simplificar, né? Ó, tchum, tchum, cortou, sobrou só metros. Metros é a unidade de quê, gente? Distância. Então por isso que a área aqui, ó, é a distância. Vamos tentar fazer a mesma análise aqui agora, ó, num gráfico de posição por tempo. Vai ficaria o seguinte, ó. Metros, que é o eixo Y, vezes o eixo X, que é os segundos. Metros vezes segundos, isso não existe na física, não. Não significa nada. Você vai calcular? Vai. Vai dar um valor? Vai. Mas não tem nenhum significado físico pra gente, tá bom? Ele vai dar um valor, então você tem que, tipo assim, lembrar o que significa.
Por isso que é sempre importante a gente trabalhar até com as unidades aqui, ó. Tá bom? Então, sempre vai analisando isso. As propriedades que você tem que lembrar é inclinação e área. E como que calcula cada uma das duas, usando ou as unidades ou, né, os valores dos eixos lá. Tá? E vamos para o último gráfico agora. Ó. Seguinte, ó. Vou depois dar uma dicasinha para vocês, como é que, tipo assim, vamos supor que você esqueceu, tá? Eu não sou muito fã das dicasinhas, não, mas ajuda, né? Então, vamos ver. Que é o gráfico de quê? De aceleração por tempo. Num gráfico de aceleração por tempo, a gente vai calcular a área, tá? Já estou falando. Ah, por quê? Inclinação não significa nada? Exatamente, significa nada. E lembra, a área, como é que é? Eixo Y vezes eixo X. Ou seja, pega lá, ó, metros por segundo ao quadrado vezes o eixo X, que é o quê? Segundos. Aí lembra, você pode simplificar aqui, ó. Tchum, tchum, sobrou só o quê? Metros por segundo. Então é a velocidade? Não, é a variação da velocidade. Porque a aceleração causa variação de velocidade. Da velocidade, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui, essa areazinha aqui, ó, não é positiva. Então, a variação da velocidade também é positiva. E aqui embaixo, ó. Aí, o ΔV seria o quê? Negativo. Ah, então aqui ele está ganhando? Não, ele está variando positivo, tá? Então, cuidado, esse negócio de ganhar e perder depende também se você tem velocidade inicial positiva ou negativa. Só isso, tá? Esse gráfico aqui, ó, se você tivesse muito apertado a matéria, estiver atrasado, nunca caiu no Enem, não, tá? E é muito difícil cair também nos outros vestibulares, tá? Mas a gente tem aqui. Vamos fazer uma questãozinha aqui só para deixar claro e a gente começa a fazer as questõezinhas do Enem e outros vestibulares importantes, tá? Ó, só isso, tá? O gráfico de aceleração por tempo é isso. Não tem mais nada. Ó, em t igual a zero, um objeto parte do repouso. Isso é importante. Lembra, essas palavrinhas aparecem, você não pode ignorar. A partir da posição x igual a 1. Beleza. Executando um movimento retilíneo com a aceleração em função do tempo mostrado no gráfico seguinte. Então tá aqui, ó, gráfico de aceleração por tempo. Dos gráficos abaixo em seguida, indique qual representa corretamente a dependência da velocidade com o tempo. Então, ó, a gente tem que transformar esse gráfico de aceleração por tempo em um gráfico de velocidade por tempo. Quer ver, ó? Vou fazer por eliminação, tá? Ele falou que partiu do repouso, né? Qual que é o único gráfico aqui, gente, que não parte do repouso, ó? Aqui, partiu do repouso? Partiu. No B, partiu do repouso? Sim. No C, partiu do repouso? Também. O D não partiu não, ó. Já partiu de 5 de velocidade. Viu? As palavrinhas, tipo assim, que aparecem são extremamente importantes. Tá. Então, ó, ele partiu do repouso. O que vai acontecer com ele aqui agora? Ó? Ele vai sofrer essa aceleração. Se ele partiu do repouso, tem que ver então quanto de velocidade que ele ganha. Como? Pela área. Calculando a área aqui, então, ó. 2, que é a base, vezes a altura, que é 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1, né? Metro por segundo. Então quer dizer que ele ganhou em 2 segundos 1 metro por segundo de velocidade. E depois? Aí depois, gente, ó, a aceleração dele ficou o quê? Constante. E é igual a 0. Ah, se a aceleração dele é 0, que movimento que ele está fazendo agora? MRU. Velocidade constante. Então a gente tem que procurar um gráfico que ele ganha 1 de velocidade em 2 segundos, depois fica com velocidade constante. Deixa eu ver qual que é. Ah, ó, foi bom, tem a letra E. Eu falei, uai, cadê a resposta? Não tinha mostrado aqui, não. Olha só. Ó, até 2 segundos ele ganha 1 de velocidade, correto? E depois permanece com velocidade constante. Então a resposta, letra E. Acabou, tá? Então, gente, deu para compreender gráfico? Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, fala agora. Porque a gente vai começar agora, ó, fazer as questõezinhas. Aliás, antes tem uma dicasinha, né? Ó, seguinte, se você esquecer um dia disso, inclinação, não sei o quê, ainda há salvação para você, tá? Como é que você vai fazer aqui, ó? Você vai escrever o seguinte, ó. Gráfico de posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. Você vai colocar os três assim, ó, tá? Você vai fazer setinhas daqui para cá.
daqui para cá. E por baixo também, ó. Daqui para cá. E daqui para cá. Pronto. Deixa assim. Aí olha só como é que eu faço, ó. Em cima, a setinha é a setinha da inclinação. Fazer igual aqueles vídeos virais, né? Tipo, fazer o corte da live. Acho que só essa parte importa aqui, né? Ó. Em cima é a inclinação, embaixo é a área. E daí, professor? Seguinte, ó. Pega lá, ó. Quando você está no gráfico de posição por tempo, a setinha da inclinação aponta para onde, gente? Para a velocidade. Quer dizer que num gráfico de posição por tempo, a inclinação é a velocidade. Num gráfico, ó, de velocidade por tempo, a setinha da inclinação aponta para onde, ó? Para aceleração. Então, no gráfico de velocidade por tempo, inclinação, aceleração. E a área aponta para onde, ó? Sim. Aponta para o quê? Para a distância, para a posição percorrida, né? Variação de posição. Professor, tá? Então, uma dicasinha aqui, tá? Caso vocês esqueçam uma coisa assim, tá? É útil, tá? Eu, no comecinho, usava isso. Falei, depois que eu peguei a mãe de como fazer os cálculos bonitinho, tá bom? Mas vamos lá, fazer questãozinhas aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Vou deixar umas pra vocês depois, senão a live vai ficar muito grande, né? Deu aquele probleminha técnico e aí atrapalha vocês, né? Sexta-feira, velho, 8h30 já. Aposto que você tá louco pra acabar esse negócio aqui. Mentira, você não tá, não. Você tá louco pra acabar o ano. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, fazer essa da UFMG aqui, ó, que ela é importantíssima, tá? Este gráfico mostra como variar a posição em função do tempo para um carro que se desloca em linha reta. Beleza. No tempo de 60 segundos, qual que é a velocidade do carro? Ele tá perguntando isso, tá? Aí, o que muita gente vai chegar aqui a fazer? Professor, meu Deus, agora é fácil. É só pegar o seguinte, ó. Aqui, ó. Tem que... O 60, né? Bateu aqui, ó. E aqui, ó. Bate lá no 300. Então é só fazer agora, né? Aprendi. É só dividir o eixo Y pelo XX. Então, cuidado. 300 dividido por 60, você vai achar um valor. Ó, 300 dividido por 60. 30 por 6 dá 5. A resposta é a letra A. Aí você vai lá e acabou de errar a questão. Por quê? Porque não foi isso que eu ensinei para você. Eu ensinei que velocidade é variação de posição por tempo. E se você quiser calcular a tangente, você tem que calcular a inclinação. E jamais que eu ensinei para você calcular a inclinação desse jeito. Eu ensinei que você tem que fazer o quê, ó? Olhar a variação. Primeira coisa, gente, ó. Se você pegar esse gráfico aqui, ele sempre tem velocidade constante? Não. Se você olhar aqui mais a fundo, você tem 3 trechos aqui, ó. 1, 2 e 3. Em cada um desses trechos, ele tem uma velocidade diferente. Tá bom? No trecho 1 ele tem uma velocidade pequenininha, depois no trecho 2 aumenta porque aumentou a inclinação, e no trecho 3 aumentou mais ainda a inclinação. Tá bom? E eu quero calcular a inclinação dessa parte aqui, ó. Como é que eu calculo? A variação. Eu tenho que pegar um trecho aqui, ó, que variou. Eu posso pegar esse triangulinho aqui, ó, por exemplo, né? Que vai ter essa inclinação. Ou eu posso pegar o triângulozão aqui, ó. Que vai ter o quê? A mesma inclinação. Por quê? Porque é uma reta. Então, esse aqui é um MRU, né? Então, você vai calcular a partir disso, ó. Então, eu vou pegar o triangulinho que eu acho que foi mais fácil, ó. No triangulinho, aqui, ó, vale 100. E aqui vale 300. Então, quanto que ele andou aqui, ó? 200 metros. Em quanto tempo? Ó, do 40 ao 60, ou seja, em 20 segundos. E agora acabou. Então, a velocidade vai dar quanto? Ó, delta S, né, por delta T, vai dar 200, divide por 20. Aí, toma, 20 por 2, 10 metros por segundo. Viu? Tipo assim, essas bobeirinhas aqui, ó, que a gente não pode cair, tá bom? Vamos lá fazer a questão do Enem, tá? Ó, depois eu posso colocar as respostinhas pra você. Tranquilo? Vamos lá. Enem 2012. Para melhorar a mobilidade urbana, na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações.
A locomotiva parte do repouso, ó, importante, né, gente? Com aceleração constante. No primeiro, por 1/3 do tempo aqui, ó, do percurso, tá bom? Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Tá. Qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa esse movimento? Primeira coisa, ó, qual que é o gráfico, gente? Coisa mais importante da aula. Olha os eixos, né? Tá. Então é o seguinte, ó, ele tem que partir do repouso. Quer dizer que a inclinação dele no gráfico, gente, ó, desenhar aqui do ladinho, tá? Tem que ser como, gente? Eu tenho que ter uma inclinação zero. É ou não é? Então, ó, eu tenho que começar assim, ó. Mais ou menos. Por que eu não posso começar assim? Porque aqui, ó, eu já tenho inclinação. Eu já tenho uma certa velocidade. De cara, então, gente, quem que eu já posso, aqui, ó, excluir da minha vida? É a letra E, né? Não pode ser. Tá bom? Tá, então esse é o primeiro trecho aqui, ó. Depois ele fala que o quê? Fica com velocidade constante. Num gráfico de posição por tempo, gente, a gente sabe o seguinte, ó, que a inclinação é a velocidade, não é? Então, eu tenho que ter velocidade constante. Lembra que eu mostrei para vocês? Para eu ter velocidade constante num gráfico de posição por tempo, eu tenho que ser o quê? Qual que é a curva característica? Uma reta. Então, no segundo trecho aqui, ó, eu tenho que ter uma reta inclinada. Se for assim, ó, olha só, a inclinação zero, quer dizer que a minha velocidade é zero. Então, não pode ser esse, nem esse. Então, ó, eu estou entre a letra C e a letra B. Qual que é a resposta agora, hein? Seguinte, então ele mantém velocidade constante, bonitinho, só que no último trecho, o que ele fala? Ele desacelera e vai o quê? Atingir a velocidade zero. Para eu atingir a velocidade zero, o que eu tenho que fazer? Minha inclinação ser quanto? Zero. Olha a inclinação desse cara aqui, ó, vai aumentando. E desse cara aqui? Diminui até não ter inclinação mais. Então a resposta, letra C. Ó, facinho, né? Questãozinha boa. Tá? Então, tá aí. E por último aqui, ó. Ó. Enem. Desnecessário, não vou ler. Vamos lá. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades. Motivos de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a zero, quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção parada obrigatória, ao se tornar vermelho. O movimento A e B pode ser analisado por meio de gráfico que representa as velocidades de cada automóvel. Aqui, olha só, olha o A. Ele é imprudente, né? Ó. Ele aumenta, seguinte, a primeira coisa, ó, coisa mais importante, né? Eixo, velocidade por tempo, ó. E aqui, a gente sabe o seguinte, ó, velocidade constante, aumenta a velocidade constante, diminui bruscamente a velocidade. Por isso que ele é imprudente, né? O B não. O B é um cara certinho, ó. Velocidade constante, viu o sinal, foi diminuindo. Velocidade constante, diminui mais ainda. Tranquilo, tá? Beleza. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos. Entre 10 e 20 segundos e entre os instantes de 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2. Ó, então, o motorista imprudente é o A, né? E a gente tem que calcular o quê? A aceleração. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Calcular a área ou calcular a inclinação, gente? Num gráfico de velocidade por tempo, né? É a tangente, né? De θ, que é a aceleração. Aqui, ó, variação de velocidade por tempo. Então, no trecho de 10 a 20, ó. Aí faz lá o triangulinho, vai te ajudar, ó. Quanto que variou de velocidade aqui? Do 10 até o 30, né? Variou 20. Em quanto tempo? 10 segundos, do 10 ao 20. Então, do trecho de 10 a 20, ó, vai dar variação de velocidade
por tempo. Ó. Deu 2 metros por segundo ao quadrado. Já no último trecho aqui, ó, de 30 a 40, ele variou de quanto de velocidade? Ó? Ele estava no 30 e foi para o 0. Caraca. Então, 30 dividido por quanto agora? Ó? Que foi a variação no caso, né? O 30 aqui, ó. Em 10 segundos de novo. Aí ele variou menos 3 metros por segundo ao quadrado. Só que ele quer em módulo, né? Aqui, ó. Quais são os módulos? Respectivamente, 2 e 3. Resposta letra D. Tá bom? E aí, gente? Tranquilo? Eu sei que, não, desculpa aí passar um pouquinho do tempo, né? Geralmente eu falei assim, ó, 1 hora e meia, né? Mas tá aí, aulinha de gráfico, tá? Agora, bora fazer as questões, gente. Tá? Não deixem de fazer questões, tranquilo? E na próxima sexta-feira, vou trazer um simulado. E a gente vai fazer todo o simulado juntos aqui, tá? Como eu faria se eu estivesse no dia lá, tá? Vou pegar uma prova de uns simulado qualquer aí. Não vou pegar o Enem, não, tá? Vou pegar um simulado, sei lá, SAS, qualquer um desses aí. E a gente vai fazer junto, beleza? E a gente vai ver como que a gente pode ter estratégia e agilidade em questões, tá? Belezinha? Ó, muito obrigado por hoje. Desculpa pelas falhas técnicas, acontece, né? Eu vou cuidar para que isso não aconteça mais. E até a próxima aula, beleza? Valeu, falou, aquele abraço. Bom final de semana para vocês. Ai, ai, milionários. Gente do céu. O que deu ruim assim? Aumentou a temperatura do Neida. Deixa eu interromper aqui.